AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou grato a Deus por esta oportunidade, por estar aqui. E confesso que sempre que é para falar, o temor e o tremor toma conta de mim. Isso para pregar, temor e tremor toma conta de mim. Mas eu sou grato a Deus por fazer parte desta história, desses 73 anos. Um dia ainda aqui estava em construção. E nós viemos orar aqui, sempre que acabavam as reuniões, o presidente trazia os obreiros e fazia uma oração aqui na obra. Não sei se o senhor lembra, pastor Fernando. E um dia eu disse para o pastor Acioli, eu falei, pastor Acioli, será que um dia eu vou pregar aí? Ele disse assim, por que não, obreiro? Rapaz, acredita, obreiro. E eu falei, amém, pastor. E Deus me deu a oportunidade, e não foi só uma. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Quero agradecer pela vida do nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, a sua muito digna esposa, missionária Lígia Maris Cardoso. Que Deus abençoe a sua família, seus netos, suas filhas, e que Deus continue abençoando o ministério do nosso pastor. Agradecer também aos pastores do CONAMP, pastor, na pessoa do nosso pastor Orlando, pastor Flávio, hoje também pastor Fernando Sartini, que é um amigo que Deus nos deu. E agradecer a Deus por todos que aqui estão. Quero dizer, você que está aí ligado conosco, que você não saia daí, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Agradecer a Deus pela vida do Júlio Caetano, que veio com a caravana, que está aí, grande pregador, é um cunhado, irmão, amigo que Deus me deu. Meus amados, eu quero ler um texto que se encontra em Isaías 45, no livro de Isaías 45, e o versículo 22, que é o tema deste trabalho nesta tarde. E o texto diz que olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu gostaria de falar nesta tarde sobre a soberania de Deus na história. Porque quando nós lemos o livro do profeta Isaías, o ministério do profeta Isaías, filho de Amós, ele foi centrado em Jerusalém, durante o reinado de 4 reis. E nós conhecemos o profeta Isaías como profeta messiânico. E nós, quando falamos do livro do profeta Isaías, nós conhecemos também como o mini-evangelho, porque o livro do profeta Isaías, ele contém 66 capítulos. A Bíblia, nós conhecemos como o profeta messiânico, porque ele foi o que mais profetizou a respeito do Messias. E os reis que o profeta Isaías, esses reinados que acompanha, os reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, considerando que o rei Uzias morreu em 740, Ezequias aproximadamente 687 anos antes de Cristo, então o ministério de Isaías abrangeu aproximadamente meio século. E segundo a tradição, Isaías morreu cerrado ao meio pelo filho de Ezequias, que era um ímpio, rei Manassés.
Então o livro de Isaías ele está dividido em três tempos. E quais são esses três tempos? Do capítulo 1 até o capítulo 39 fala do tempo das ameaças. Do capítulo 40 até o capítulo 55 aproximadamente, fala da humilhação de um povo cativo. Do capítulo 56 até o 66, o livro do profeta Isaías vai trazer conselho para o povo que estava cativo, pós-cativeiro. Então eu começo a entender o capítulo 45, que é o texto que nós lemos aqui, que ele faz parte da segunda divisão do livro. E ele está organizado da seguinte maneira: a vocação profética de Ciro. Quando eu leio o capítulo 44, versículo 28, a Bíblia é bem clara que diz assim: que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então, quando nós olhamos o capítulo 45, vai falar da vocação profética de Ciro, vai falar sobre a soberania de Deus, o Salvador de Israel. E depois no capítulo 45, versos 23 aproximadamente, a Bíblia vai dizer: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Então, para nós entendermos o texto nessa tarde, o que é a soberania de Deus? Em Isaías 46, e o versículo de número 9: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então eu entendo que não existe outro Deus semelhante ao nosso Deus. Deus, Ele está sozinho em sua categoria. Ele está sozinho em sua categoria. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém se iguala a Ele. Ele tem o domínio absoluto sobre toda a criação. Ele tem o controle de todas as coisas. Ou seja, Deus governa tudo, Deus governa todos. Então, se nós começarmos a falar sobre a soberania de Deus, hoje, à noite, amanhã e depois, não seria suficiente para nós gastarmos tempo falando sobre a soberania de Deus. Mas eu posso citar alguns exemplos da soberania de Deus. Por exemplo, Deus é soberano sobre a sua criação. Alguém outro dia disse assim: olha, nós viemos do macaco. Então, quando entra nessa tese, quando entra nessa questão, é difícil você discutir com alguém, quando alguém acredita, porque é a mesma coisa eu dizer assim: por que a rosa tem cravos, espinhos, aliás? Aí alguém diz assim: porque uma flor tão bonita, como que Deus conseguiu colocar espinhos nela? Então depende da visão, depende da maneira que você vê as coisas. Então Deus, Ele é soberano sobre toda a criação. Se você ler no capítulo 40 e o versículo de número 22, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores da terra são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina. Ele é o que desenrola como tenda, para neles habitar. Deus é soberano sobre a criação. Ele é soberano sobre as nações. Ele é soberano sobre os deuses pagãos. Se nós lermos no capítulo 40, versículo 15, ele diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde. Se nós pararmos para entender
a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre as nações. Se nós começarmos a ler, então Isaías vai falando sobre a soberania de Deus. Ele é soberano sobre os deuses pagãos. Capítulo 42, versículo de número 8. Fácil. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Ele é soberano sobre os deuses pagãos. Deus, quando eu falo sobre a soberania de Deus, eu acho interessante, pastor Fernando, é que Deus não entra em pânico, Deus não entra em choque, Deus não tem medo de cara feia, Deus não se apavora, Deus não perde a linha, Deus apenas diz, como diz o moçambicano, Deus apenas diz, não estou a perceber. Ele diz assim, eu sou o que sou. Eu acho interessante isso, porque Deus não se aflige com nada, Deus não tem medo de nada, porque Ele vai olhar e vai dizer, eu sou o que sou. Quando o homem acha que é alguma coisa, quando o homem pensa que é alguma coisa, eu começo a ler a Bíblia Sagrada, e eu começo a perceber, um dia Senaqueribe achou que era muito grande, aí a Bíblia vai me dizer assim, que Deus pega Senaqueribe como um peixe, que Deus pega Senaqueribe como um peixe, coloca o anzol no teu queixo e faz ele olhar para cima, para ele saber que existe um Deus, aleluia. Aí Deus começa e para os projetos de Senaqueribe, Deus freia Senaqueribe como um freio na boca de um cavalo, e Deus olha para ele e diz assim, Senaqueribe, a tua arrogância subiu até a mim. Eu começo a entender a soberania de Deus. Quando o homem acha que é alguma coisa, Deus para o homem, Deus para o homem, Deus pega o homem. Quando a arrogância sobe, é sinal de que alguém vai ter que descer, aleluia. Deus resiste em sua soberania o soberbo. Tiago é bem claro e fatídico quando ele fala, Tiago capítulo 4 versículo 7, que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes, aleluia. Se nós ficarmos falando sobre a soberba do homem, Nabucodonosor é um grande exemplo, homens que provaram a soberania de Deus. Em Daniel, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele disse que Deus tinha posto Nabucodonosor como rei de reis, mas ele pensou que era rei dos reis. Ele pensou que Deus já não mandava mais. Ele achou que agora ele era Deus. Eu gostei de ouvir a mensagem do pastor, nosso pastor vice-presidente, pastor Joinville Albernaz, nesta manhã. E ele começou de uma forma tão tranquila, mas ele começou falando algo que é pertinente aos dias em que nós estamos vivendo. Ele foi bem feliz naquilo que ele disse, quando alguém assume um trabalho, e aí a primeira coisa que ele quer saber é quanto ele vai ganhar, qual é o tamanho do trabalho. Então o pastor foi bem fatídico, bem enfático na sua fala, e Nabucodonosor achou que ele era rei dos reis. Mas no capítulo de número 4 de Daniel, nós vamos encontrar, depois de passar 7 anos como um bicho, comendo grama, comendo capim entre as feras, ele entendeu quem era o dominador dos reinos. Ele entende quem era o soberano. Ele começa a entender quem mandava.
Ele entende que o soberano ainda manda, ainda está no controle. Às vezes alguém acha que está tudo acabado, que acabou, que parou. Mas existe um soberano que está assentado acima, olhando para cada um de nós. Ciro, quando nós lemos o texto que foi escolhido para este congresso, para esta festa, para esta festividade, a Bíblia vai dizer que Ciro é um ungido de Deus. Ele foi escolhido, um homem ímpio, escolhido para a execução dos planos de Deus. Então Deus escolhe uma nação pagã para castigar Israel. Pela lógica humana, como diz o moçambicano, ele diz, maiuê. Ele quer dizer, mãe, e agora? Como Deus escolhe uma nação pagã para castigar Israel? A Babilônia, em 586 aproximadamente, destruiu Jerusalém. E agora chama um pagão de meu ungido. É difícil entender isso. Deus chama um homem pagão de meu ungido e vai usá-lo para libertar o seu povo. Eu tenho uma frase que eu digo, que na burrice do diabo entra a sabedoria de Deus. Deus é sábio. Deus sabe como fazer. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir. Ele é soberano. Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. O que importa não é a nação, a família. O que importa não é o cargo. O que importa não é o prestígio que você tem. O que importa não é o povo que você tem na tua mão. O que importa não é o tamanho do trabalho que você tem. O que importa não é o tamanho do trabalho que você faz. O que importa não é se o seu cartão é preto, ou é branco, ou é vermelho. O que importa é a vocação de Deus na tua vida. O que importa, não importa se você... Eu estava conversando com a Mi hoje, passamos o dia junto conversando. E olha, e nós falamos, Almi falando de Lapão, lá da Bahia. E eu falei, meu irmão, se tiver 10 casas, 50 casas, o lugar para mim é ótimo, é top. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Tem muita gente que tem prestígio, tem muita gente que tem intelectualidade, tem muita gente que tem status, tem pompa, tem muita gente que tem nome, tem muita gente que tem influência, tem muita gente que chega 1 mês, 2 meses, 3 meses e ele já é empurrado. Tem muita gente que tem tudo isso e alguém questiona, aí alguém vai e questiona, por que não esse Deus? Porque esse daí tem tudo isso, esse está pronto, esse está preparado. Aí Deus vai e fala assim, mas esse não tem a minha vocação, não é esse que eu chamei, eu não escolhi esse. Tem muita gente que às vezes olha e fala, mas da onde veio? Como saiu? Saiu da onde? Veio da onde? Mas Deus chamou há muito tempo. Deus chamou há muito tempo. Deus já tinha chamado lá atrás. Às vezes até mesmo de casa. Dentro de casa alguém começa a questionar, dizendo como você é usado, como pode você ser assim? Mas se Deus te chamou, chamou. Não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem esposo, não tem esposa, porque Deus te chamou. Deus te chamou. Ele é soberano e eu acredito na vontade soberana de Deus. Alguém diz, entre a obra e o homem existe o homem pastor. Aí eu digo assim, não, companheiro, mas entre a obra de Deus e o homem existe o homem, mas nesse meio eu digo que existe a vontade soberana de Deus.
porque quando Deus quer usar, ninguém para. Quando Deus quer fazer, ninguém vai parar. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa tarde. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Você foi chamado, vocacionado por Deus, porque Ele é soberano, e o único que pode dizer: olhai para mim e sereis salvos, é Ele, é Ele. Olhe para Ele. Ciro é uma promessa de 150 anos. Ciro é uma promessa de 150 anos. Segundo os estudiosos, os eruditos, havia 150 antes de Ciro ser imperador. E ele foi o fundador do Império Persa. Deus já tinha chamado ele de um meu pastor. Deus já tinha falado dele no capítulo 44, verso 28. Deus já tinha falado dele. Ele é o meu pastor. Aí Deus começa dizendo: ele é o meu ungido. Fica tranquilo. Os homens podem não te reconhecer. Os homens podem não te ver. Ninguém pode estar, às vezes, olhando para você, mas isso é mentira. Isso é mentira. Porque há um Deus que já olhou e já te disse assim: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te dei por profeta. Ele é soberano, Ele é soberano, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Quando Deus chama, Ele chama. Às vezes as pessoas não reconhecem, mas Ele já disse: este aqui é meu pastor, vai ser pastor. Esse aqui é meu missionário. Esse daqui vai para lá, esse daqui vai para cá, esse outro aqui vai lá para o outro lado. Se Ciro esperou 150 anos para ver tudo acontecer, não se desespere, porque a promessa vai se cumprir. E o que ele tem, quando ele tem, ele é grande, ele é poderoso. Quiros é um nome persa antigo, então quer dizer Ciro o Grande, mais conhecido, Ciro II, mais conhecido por Ciro o Grande. Ele foi o rei da Pérsia entre 559 a 530 a.C. Ele foi o criador do maior império até então visto na história. Foi ele. Em seu nascimento, segundo um historiador, Heródoto, ele conta que o rei Medo, Astíages, ou Astíages, seu avô, teve um sonho. E aí, um sonho que uma videira crescia nas costas da mãe dele, da sua filha, mãe de Ciro. E aí ela lançava gavinhas. Gavinhas são ramos de flores, como o pé de chuchu ou o pé de maracujá, que ele cresce, e qualquer sítio que ele tem algo, ele cresce, ele sobe, ele fica grande. Então, e ela lançava essas gavinhas, que envolvia toda a Ásia, nesse sonho, envolvia toda a Ásia. E esta videira que ele via que era o seu neto, Ciro, e que ele tornaria o lugar do velho no reino da Média. O mundo, ele iria tomar aquele mundo, o maior reino seria de Ciro. Então o rei Medo mandou o seu mordomo que o matasse nas montanhas. E quando o mordomo, chamado Apargo, ele se comoveu com a beleza daquela criança. Olha que interessante isso. Ele se comoveu com a beleza daquela criança. E ele entregou aos cuidados de um pastor. Ele entrega Ciro, quando era bebê, aos cuidados de um pastor. Mal sabiam eles
que o pastor de Israel já tinha escolhido para ser pastor israelita. Durante a libertação do cativeiro. Então, se Deus disse que vai te pôr no trono, descansa, ninguém vai te matar. Se Deus disse que vai te levantar, descansa, ninguém vai tocar em você. Se Deus falou, Ele é soberano na sua, na minha, na nossa, da vossa família, da vossa casa. Ele é soberano. Soberano de Israel. No capítulo 40, nós já lemos. Ele é o Salvador de Israel. Ele disse assim, no capítulo 40, no versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Os ídolos nada podem fazer. Os ídolos não podem salvar. Baal não pode salvar. Baal não salva. Não salva. Não salva. Azera não salva. Não salva. Dagon não salva, não pode salvar. Moloque não pode salvar, não salva. Marduk não salva, não pode salvar. Mas o Salvador de Israel, este sim salva. Não existe outro que fez o que ele fez. Não existe outro que faz o que ele faz. Não existe outro que pode fazer o que ele está fazendo. Eu não sei como você quer conjugar o verbo, mas ele faz, ele fez, ele continua fazendo da maneira que você quiser entender. É só você segurar e entender que ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode convidar as nações a esquecerem os deuses pagãos, os reis pagãos. E ele diz assim: não há outro além de mim. As nações, elas apelavam para tudo e todos e nada resolvia. E ele disse assim: eu sou justo, eu sou salvador, não há outro além de mim. Voltai para mim, olha para mim, observa em mim. Lá em Moçambique, pastor, quando as pessoas começavam a ficar dispersas, eu dizia para eles no dialeto, Tarisaiku no Betiana, Betiana. Eu dizia para eles, olha aqui no meu nariz. E eles já ficavam atentos, prestando atenção. Mas o único que pode salvar é Deus. Ei, meu irmão, eu quero te convidar para onde você está olhando para o dinheiro não vai te salvar. Olhando para a política não vai te salvar. Olhando para Bolsonaro não vai te salvar. Olhando para onde? Para a economia não vai te salvar. Olha para ele, olhe para ele, autor, consumador da nossa fé. Ele está convidando você, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Eu sinto ele aqui. Você já apelou para tudo e para todos. Você já apelou para quem você conhece, quem conheceu, mas como Deus, nenhum deles fez nada. Talvez você está apelando, como foi dito aqui, alguém que estava na Umbanda, no Candomblé, há mais de 10 anos. Mas quando ela ouviu falar dele, ela olhou para ele. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta tarde, olha para ele. Ele quer te salvar, ele quer te ajudar, ele quer te curar, ele quer manifestar a glória dele para a sua vida. Mas ele diz, olhar para mim, não olhe para os escândalos, não olhe para os escândalos. Eu não sei quem matou quem, eu não sei quem ficou com quem, eu não sei, meu irmão, quem adulterou, quem não adulterou, quem é profano, quem não é. Olhe para ele, olhe para ele. Oh, glória, olhe para ele. Tem muita gente olhando para os homens. Tem muita gente olhando para os homens.
você vai se perder. Você vai se perder. Sabe o que eu acho interessante? Quando os discípulos estavam lá no barco, de repente alguém disse: é um fantasma. Aí alguém disse: não. Ele disse: sou eu. Aí ele disse: é o Senhor mesmo, manda vir. E quando ele vem e começa a andar em direção a ele, alguém diz que ele começa a desviar o seu olhar. Quando nós estamos olhando para ele, a gente não perde o caminho, porque ele é luz para o nosso caminho. Quando nós estamos olhando para ele, nós temos foco, nós estamos olhando para ele. Alguém está olhando para o cantor, alguém está olhando para o pregador. Fica tranquilo, meu irmão, continue olhando somente para ele. Levante a tua cabeça, olha para o alto, olha para o alto, olha para cima. No poço só tem uma saída. No poço só tem uma saída. Eu não sei se você chegou no fundo do poço, mas eu quero dizer, a câmera está onde? Eu nem sei onde está a câmera, porque eu não estou acostumado com esse negócio aqui. É aqui? É aqui. No poço só tem uma saída. Eu não sei qual é o lugar que você chegou. Talvez você está aí dizendo: cheguei no fundo do poço. Eu quero te convidar aqui nessa tarde. Olha para mim e sereis salvos, todos vós termos da terra. Ele quer curar você nessa tarde. Eu acredito em cura, pastor Fernando. Eu acredito em cura. O meu Deus não é aquele que precisa tocar para alguém ser curado. O meu Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. O meu Deus é um Deus que pode curar. O meu Deus é um Deus que pode manifestar a glória. Se é câncer, nós ordenamos agora, na autoridade do nome dele: saia câncer. Se você está aí nesta cama, neste leito, eu quero ordenar em nome de Jesus: seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Em Moçambique, pastor Fernando, nós oramos por uma mulher paralítica. Ela se arrastava, ela ia no banheiro se arrastando, nem sequer sentar ela não sentava. Pastor Almir, ela andava de cócoras, pastor Almir. Mas um dia eu disse para ela assim, eu disse: mulher, você vai entrar na nossa igreja lá no bairro Militar. Ela morava uns 30 quilômetros da nossa igreja. Ela disse: pastor, mas como, pastor? Eu não saio de casa faz 8 anos. Eu gastei todo o meu dinheiro. Eu gastei dinheiro nos curandeiros. Eu gastei dinheiro com feiticeiros. Mas eu dizia, toda vez que eu ia na casa dela, para fazer culto na casa dela, eu disse: você vai entrar na nossa igreja andando, Gina. Aí ela dizia: pastor, só Deus. Um dia esta mulher, ouve aqui você, um dia esta mulher teve um sonho, que eu chegava na casa dela, ela vinha com um prato de manga, e quando ela chegava, ela subia a subida, ela subia, quando ela estava subindo, eu estava na rua lá em cima, e ela vinha com esse prato de manga, e eu olhava para ela, eu mesmo, no sonho, ela dizendo, eu ficava assustado, eu dizia: Gina, o que aconteceu, minha filha? Ela disse: pastor, eu não sei, mas eu senti um estralo aqui na minha espinha essa noite. Meus irmãos, ela sonhando isto, no outro dia, bem cedo, o seu irmão chegou na casa dela, veio da África do Sul, trouxe uma cadeira de roda para ela. Quando o seu irmão traz uma cadeira de roda, os homens tentam colocar ela, porque ela era muito gorda, tentam colocar ela na cadeira de roda. Quando tenta colocar ela na cadeira de roda, ela lembra, pastor Jefferson, ela lembra do sonho, e dá um estalo na sua espinha. Ela dá um passo, dá 2, dá 3, e o milagre acontece na vida daquela mulher. Ela deixa de se andar de cócoras, e ela está andando para a glória de Deus. A Bíblia diz: olhai para mim, serei salvo. Olhai para mim, serei salvo. Olhai para mim, serei salvo. Eu estou possuído de Deus aqui nessa tarde. O mundo precisa entender que só há um soberano. Tem homens que acham que é soberano porque está no poder, porque tem a caneta na mão, porque tem o povo na mão. Mas só há um soberano.
A igreja tem dono. O povo de Deus tem dono. O povo de Deus tem dono. A igreja tem dono. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O mundo precisa entender que só há um Salvador. Quando eu observo a história, Buda, ele não disse, olhai para mim. O Buda não disse, olhai para mim. Quando eu olho a história, Maomé não disse, olhai para mim, serei salvo. Quando eu olho a história, e eu vou me aprofundando mais, Confúcio não disse, olhai para mim. Laoface não disse, olhai para mim. Sócrates não disse, olhai para mim. Joseph Smith não disse, olhai para mim. Charles Russell não disse, olhai para mim. O único que disse para as nações, olhai para mim, é Ele, o Salvador chamado o Cristo, o Messias. O Messias, Ele disse, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Se Ele quiser, Ele pode batizar você aí na tua casa, através desta via online. Ele pode te batizar, Ele pode manifestar a glória dEle na tua casa. Se você pode sentir a presença de Deus aí, se você pode sentir a presença de Deus aí onde você está, aonde você está, eu não sei qual é o país que você está, eu não sei o lugar que você está, se você está no trânsito, Deus pode manifestar a glória dEle na tua vida. Olhe para Ele, não olhe para as pessoas. O único que disse, olhai para mim, sereis salvo, é Ele. Oh glória, oh glória. Eu já vou parar, glória ao nome de Jesus. Mas Ele dizendo, olhe para mim. Tem gente que ignora isso, tem pessoas que ignoram. Os ateus até dizem que Ele não existe, mas nós já ouvimos ateus confessando realmente que Ele é Senhor. Os agnósticos negam conhecer Ele. Os comunistas já chegaram a pregar a sua morte. Os comunistas já chegaram a pregar a sua morte. Por vezes alguém tentou proclamar no mundo, Deus morreu. Mas a Bíblia diz, todo joelho se dobrará diante dEle. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Vai se dobrar diante dEle o ateu. Vai se dobrar diante dEle o comunista. Vai se dobrar diante dEle o positivista. Vai se dobrar diante dEle o poderoso, o pobre, o branco, o rico, o negro. Vai se dobrar diante dEle todo joelho, porque só Ele diz, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Aleluia. Até os que querem culpá-los, os que odeiam, irão a Ele e serão envergonhados. Tem muita gente dizendo que a igreja é culpada, a proliferação do coronavírus, culpando as igrejas, mas todo joelho vai se dobrar diante dEle e serão envergonhados. Mas aquele que olhar, mas a Bíblia diz, mas o Israel de Deus será salvo. Está chegando a hora do Israel de Deus se preparar. O cativeiro deste mundo está chegando ao fim. O nosso ungido Messias, o Salvador, já está vindo para nos levar de volta para Jerusalém. Por isso Ele nos chama a atenção, aleluia, dizendo, é Ele. Não fica preocupado com o sistema, não fica preocupado com A, com B, não fica preocupado se te chamaram ou não. O que importa é que você está olhando para Ele, firmemente. Continue olhando para Ele, continue olhando para Ele, porque está chegando o momento dele vai nos exaltar. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar. Faz apelo. Eu quero convidar você
Você que entendeu esta palavra. Você que entendeu esta palavra. Fica tranquilo, ninguém vai te parar. Eu quero que você manda o nome, eu quero aceitar Jesus aqui. Já está. Eu quero que você fale, eu quero Cristo. Que eu quero voltar. Talvez Deus te chamou, você, por uma crise existencial ou coisa parecida, você desanimou. Mas eu quero te convidar. O soberano, Ele tem um plano com você. Não é outra pessoa, é Ele. Ele quer fazer algo. Ele te convida. O soberano, eu quero que você coloque o seu nome aí. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu vou entregar a oportunidade ao pastor Fernando. A cantora Aline vai cantar uma canção aqui. E nessa canção eu quero fazer uma oração com você. Ele é soberano. Ele é Senhor. E eu quero fazer uma oração bem rápida. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu não estou vendo nenhum nome aqui. Não sei onde que está isso aqui. Demora um pouco, delay, não tem problema. Só não pode deletar, tá bom? Delay não tem problema. Nós vamos orar aqui. Eu tenho certeza que esta palavra alcançou você. Eu tenho certeza que esta palavra alcançou a tua casa. Porque esta palavra não é minha, esta palavra é dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não tem ninguém que vai te parar. Às vezes você pode até desanimar, mas Ele é Senhor. Ele é Senhor. Querido Deus, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos sobe, dava sube de avanço, ela barava come de açougue, temente ao mão triunfal é séria. Deus, Tu és soberano, Senhor. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Ó Deus, alcança esta vida agora. Alcança esta mulher, este homem. Alcança este jovem. Senhor, eu não sei aonde chegou esta palavra, mas aonde chegou, Senhor, alcança. Fala com esta vida, em o nome de Jesus. Deus, visita, Senhor, os Teus filhos missionários. Senhor, os irmãos que estão ali em Moçambique. Senhor, que estão nos acompanhando através da internet, Senhor. Pai, abençoa o nosso pastor presidente, todo o ministério, os missionários, Senhor, que estão no campo. Senhor, que o Senhor possa nos guardar no meio desta turbulência, em o nome de Jesus. Tu és Senhor, Tu és soberano, Pai. E é nisso que nós acreditamos, é nisto que nós confiamos, ó Deus, sobre todas as coisas, Pai. O Senhor tem o domínio, o poder, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.